Olá a todos, sempre um prazer estar com vocês. E hoje para a nossa 15ª TPC da área de linguagens, com o tema A Taxonomia de Bloom revisada e o Currículo Paulista, Recuperação e Aprofundamento. A nossa pauta está assim constituída. Primeiramente, a sensibilização, muito desgaste sem planejamento, uma atividade no Padlet, o vídeo Planejar, Escolher e Abdicar, a taxonomia de Bloom revisada, o documento orientador Recuperação e Aprofundamento nos Componentes, além de língua portuguesa e matemática, e o roteiro, um modelo. Os objetivos são refletir sobre a importância de planejar, vivenciar a atividade, conhecer e compreender a taxonomia de Bloom revisada, refletir sobre os objetivos educacionais da taxonomia de Bloom revisada, a fim de contribuir na prática didática para o desenvolvimento das habilidades essenciais no processo de recuperação e aprofundamento. Compreender as etapas presentes da metodologia do material de recuperação e aprofundamento e planejar, a partir de um modelo, atividades e avaliações específicas, a fim de desenvolver as habilidades essenciais e as de suporte dos respectivos componentes curriculares, com base na taxonomia de Bloom revisada. Então, nós passaremos agora para a sensibilização, onde nós iremos assistir a um vídeo. Esperamos que vocês gostem.
Dando continuidade, nós temos agora uma atividade no Padlet, onde vocês deverão responder lá por que o porquinho demorou tanto para conseguir o seu objetivo. Você costuma planejar? Qual a importância do planejamento e por que planejar? Então, vocês têm agora 2 minutos para fazer essa atividade. Bem, como pudemos observar no vídeo, o porquinho desejava os biscoitos, porém, ele gastou todas as suas energias e não obteve sucesso. Se tivesse planejado, certamente teria atingido o seu objetivo, não é mesmo? E agora nós assistiremos a mais um vídeo do Cortella, com o título Planejar, Escolher e Abdicar. Toda pessoa que quer ir a algum lugar precisa saber onde quer ir. Parece óbvio, mas isso exige, claro, a possibilidade de enxergar qual é teu objetivo, qual é teu foco, qual é teu horizonte. Nessa hora, o planejamento é necessário, a programação é necessária. Aquilo que a gente chama, antes de qualquer coisa, de algo que você projeta. A noção de projetar, no latim, significa lançar adiante, jetar, jogar. Fazer com que vá para adiante. Por isso, eu preciso, desde agora, planejar o que desejo, de maneira a ordenar, organizar a minha sorte e poder, sabendo onde vou, quando a circunstância, a ocasião se apresenta, como é o caso daquilo que a gente chama de sorte, essa sorte possa ser capturada, possa ser aproveitada, possa ser até domada naquilo que é a nossa necessidade. No entanto, todo planejamento, ele significa que eu vou fazer escolhas. Escolhas de rotas, escolhas de trilhas, escolhas de meios, mas toda escolha é uma abdicação. Todas as vezes que eu algo escolho, eu estou deixando de lado outras coisas. Pode ser que quando eu faço uma escolha, eu preciso ter nitidez de que essa escolha me obrigará a deixar outras coisas de lado, que eu posso até, num outro momento, ir buscar. Exemplo, quando alguém está se preparando para construir um trabalho, escrever um livro, desenvolver um projeto, ter um descendente, uma criança, ela tem que suspender outras coisas da vida dela à volta para que ela possa colocar a energia exatamente naquela direção. Nessa hora, toda escolha resulta, sim, como eu dizia, numa escolha daquilo que não ficará e daquilo, evidentemente, que ficará. Nessa hora é preciso critério. Critério. Os gregos usavam uma expressão que eu gosto muito, que é a palavra criterion, significa separar, escolher o que serve daquilo que não serve. Aliás, na origem até era uma palavra que vinha da agricultura, servia como uma peneira, que serve para você separar o joio do trigo, o feijão da pedra, o arroz da palha,
né? E é interessante porque Criterion, ele vem a partir do seu objetivo. Eu só vou usar critério se eu tiver clareza do que eu desejo ter, fazer e chegar. Por isso, planejamento não é algo que encarcera. Há uma frase antiga dos romanos que diz que um plano que não pode ser mudado não presta. Afinal de contas, um plano tem que ser algo flexível. Não pode ser volúvel. Bateu o vento, ele muda. Mas tem que ser flexibilidade. E claro, às vezes a gente volta atrás naquilo que pensa. E como disse um dia Machado de Assis, nem sempre recuar é fugir. Por isso, um planejamento não é um encarceramento, é só uma projeção daquilo que eu vou buscar. Bem, após esse vídeo, acho que nós podemos concluir que planejar é imprescindível em todos os momentos. Na escola e na sala de aula não é diferente. Mesmo diante de vários conceitos do que se deseja planejar, podemos ter uma certeza. Antes de planejar, deve-se ter em mente os objetivos que se pretende alcançar, para que o planejamento não passe de ficção e a ação não surja como mais uma e sem êxito. Bem, em continuidade à nossa TPC, eu passo a palavra agora à PCNP Rita. Para darmos continuidade, nesta etapa, iremos falar sobre a taxonomia de Bloom original, desenvolvida em 1956, e da taxonomia de Bloom revisada em 2001 por Laurie Anderson, a qual será nosso foco de estudo articulada com o currículo paulista. Quem foi Benjamin Bloom? Benjamin Bloom foi um psicólogo e pedagogo americano que fez importantes contribuições no campo da aprendizagem para o domínio e na taxonomia dos objetivos da educação. O que é a taxonomia? A taxonomia é uma estrutura de organização hierárquica de categorias cognitivas que foi desenvolvida em 1956 por um grupo de psicólogos educacionais americanos, liderada por Benjamin Samuel Bloom. Embora todos tenham colaborado significativamente no desenvolvimento dessa taxonomia, ela é conhecida como taxonomia de Bloom, que tem explicitamente como objetivo ajudar no planejamento, na organização e no controle dos objetivos de aprendizagem. Quais as vantagens de se utilizar a taxonomia no contexto educacional? Dentre as inúmeras vantagens, destacaremos duas, que são oferecer a base para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e utilização de estratégias diferenciadas para facilitar, avaliar e estimular o desempenho dos alunos em diferentes níveis de aquisição de conhecimento e estimular os educadores a auxiliarem seus estudantes de forma estruturada e consciente a adquirirem competências específicas a partir da percepção da necessidade de dominar habilidades mais simples para posteriormente dominar as mais complexas. Para Bloom e sua equipe, a aprendizagem ocorre simultaneamente e interativamente em pelo menos 3 domínios. O domínio cognitivo, que é o âmbito do saber, ou seja, relacionado ao aprender, ao dominar um conhecimento. O domínio afetivo, que compreende aspectos relacionados com a emoção, os sentimentos, o grau de aceitação ou rejeição. O domínio psicomotor, que englobam as habilidades físicas específicas. Dimensão do domínio cognitivo. O domínio cognitivo tem como propósito destacar o que foi aprendido, recordando ou solucionando algum problema. À medida que se conhece certo assunto, pode-se compreendê-lo e aplicá-lo, reorganizando ou associando ideias ou métodos anteriores aprendidos. Dessa forma, Bloom e sua equipe construíram uma estrutura dos termos para que obedecesse a uma ordem sequencialmente. A taxonomia de Bloom original foi utilizada durante 40 anos. Em 2001,
A taxonomia foi revisada por um grupo de psicólogos educacionais liderados por David Creswell, que participou do desenvolvimento da taxonomia original em 1956, e Laurie Anderson. O grupo buscou um equilíbrio entre o que já existia e com os novos desenvolvimentos incorporados à educação ao longo desses 40 anos de existência. Nesta revisão, os pesquisadores chegaram à conclusão de que substantivos e verbos precisariam pertencer a dimensões distintas, na qual o substantivo constituiria a base para a dimensão do conhecimento e o verbo constituiria a base para a dimensão dos processos cognitivos. Essa separação de substantivos e verbos deu um caráter bidimensional à taxonomia original, que passou a ter dentro do domínio cognitivo duas dimensões, a dimensão do processo cognitivo e a dimensão do conhecimento. Assim, na atual taxonomia de Bloom, a base das categorias foi mantida. Continuam existindo 6 categorias ou 6 níveis. O nome da taxonomia continua sendo o mesmo, porém pode aparecer com a expressão revisada, adicionada a ele. Entretanto, ao separar conceitualmente o conhecimento do processo cognitivo, ocorreram as seguintes mudanças. Os aspectos verbais utilizados no nível conhecimento foram mantidos, mas este foi renomeado para lembrar. No nível compreensão, foi renomeado para compreender. E nos níveis aplicação, análise, síntese e avaliação, foram alterados para a forma verbal aplicar, analisar, avaliar e criar, por expressarem melhor a ação pretendida e serem condizentes com o que se espera de resultado a determinado estímulo de instrução. E os níveis síntese e avaliação, que correspondem ao avaliar e criar, foram trocados de lugar. Estes compreendem um pensamento de ordem inferior e o pensamento de ordem superior, ou seja, de baixa demanda cognitiva e de alta demanda cognitiva. Dessa forma, essa análise detalhada incentivou a alteração da terminologia domínio cognitivo para domínio do processo cognitivo, que, de acordo com os pesquisadores, é mais clara e diretamente relacionada ao que acontece no contexto educacional. Então, o domínio do processo cognitivo da taxonomia de Bloom revisada mantém a estrutura em níveis de complexidade crescente, do mais simples ao mais complexo. E isso significa que, para adquirir uma nova habilidade pertencente ao próximo nível, o estudante deve ter dominado e adquirido a habilidade do nível anterior. Nesse sentido, a taxonomia proposta não é apenas um esquema para a classificação, mas uma possibilidade de organização hierárquica dos processos cognitivos, de acordo com níveis de complexidade e objetivos do desenvolvimento cognitivo desejado e planejado. Esses objetivos cognitivos representam resultados de aprendizagem esperados e são organizados em termos de complexidades dos processos mentais, como podemos observar na imagem. Lembrar ou recordar, relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdo. Reconhecer requer distinguir e selecionar uma dada informação. Ele está mais relacionado à busca por uma informação relevante memorizada. Entender ou compreender está relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido. A informação é entendida quando o estudante consegue reproduzi-la com suas próprias palavras.
Aplicar está relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica. E pode também abordar a aplicação de um conhecimento numa situação nova. Analisar está relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, importantes e menos importantes, e entender a inter-relação existente entre as partes. Avaliar está relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos, ou de eficiência e eficácia. Criar significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, uma nova solução, uma estrutura ou um modelo utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos. Envolve o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e métodos por meio da percepção da interdisciplinaridade e da interdependência de conceitos. Cabe destacar que se tem níveis de complexidade crescente e não de dificuldade necessariamente, mas de complexidade cognitiva. Então, saímos um pouco do âmbito do que é difícil para o que é complexo. Percebam que eu tenho complexidade entre simplesmente recordar um fato e criar um projeto, que envolve um nível de complexidade muito maior entre o primeiro degrau e o último degrau, por exemplo. A próxima dimensão dentro do domínio cognitivo é a dimensão do conhecimento, que, como dito anteriormente, essa é a inovação da taxonomia de Bloom revisada. Este domínio é composto por 4 níveis. O conhecimento factual, que consiste em conhecimento da terminologia, de detalhes específicos. Neste são exploradas atividades com dados, fatos, acontecimentos, ocorrências, experiências e etc. O conhecimento conceitual abrange os conhecimentos de classificações e categorizações, de conhecimentos de princípios e generalizações, de teorias, modelos e estruturas. Nestes são exploradas atividades com definições, conceitos, regras, princípios, explicações. Conhecimento procedural ou procedimental é representado pelo conhecimento de habilidades e conhecimentos de técnicas e métodos específicos para a disciplina. As atividades adequadas são as que ocorrem por meio de situações, ferramentas e recursos práticos. E o conhecimento metacognitivo, que contém ideias de conhecimentos estratégicos, de conhecimento sobre tarefas cognitivas, incluindo contexto apropriado e conhecimento condicional e autoconhecimento. Nestes são exploradas atividades que estimulem o raciocínio, a crítica, a descoberta, a solução de problemas e a tomada de decisão. Então, essa é a inovação da taxonomia de Bloom revisada, que traz a ideia de que cada processo cognitivo tem um tipo de conhecimento, dentro de uma complexidade crescente. Esta complexidade se dá do conhecimento factual para o metacognitivo. Então, a articulação entre a dimensão do conhecimento e a dimensão do processo cognitivo, temos, de fato, o processo de ensino e aprendizagem. Assim, se cruzarmos lembrar um fato, é uma tarefa muito simples. Por exemplo, em que ano ocorreu determinado acontecimento? O estudante só tem que lembrar de um fato. Quando o estudante precisa compreender um fato, é uma tarefa um pouco mais complexa, mesmo que seja sobre o mesmo conhecimento. Dessa forma, esse entrelaçamento pode ocorrer de diversas formas. Por exemplo, posso ter a compreensão de um conceito,
a aplicação de um processo, a avaliação de um conceito. Enfim, esse jogo de cruzamento é que irá permitir elaborar nossos objetivos curriculares, nossos objetivos de aula e assim por diante. Dimensão do domínio afetivo. Está relacionada a sentimentos e posturas, envolve categorias ligadas ao desenvolvimento da área emocional e afetiva, que incluem comportamento, atitude, responsabilidade, respeito, emoção e valores. O que nos faz estabelecer relação com as 17 competências socioemocionais, que foram organizadas dentro de 5 macrocompetências: a abertura ao novo, a autogestão, o engajamento com os outros e a resiliência emocional, que, assim como as habilidades cognitivas, precisam ser desenvolvidas de forma associada. As categorias desse domínio são receptividade ou acolhimento. O nível inicial da taxonomia afetiva está relacionado com a sensibilidade do aluno para com a existência de determinados estímulos e a vontade de recebê-las, ou atentar-se para eles. Esta categoria é subdividida em percepção, disposição para receber, atenção controlada ou seletiva. Resposta: supõe alguma ação do indivíduo com relação ao estímulo afetivo. A adoção do valor é esporádica, circunstancial e limitada ao estudante. Valorização: indica que o valor comunicado foi internalizado pelo estudante. A adoção do valor é consistente, persistente e persuasiva. O valor passa a ser usado como critério de julgamento. Organização: quando os estudantes interiorizam os valores, eles encontram circunstâncias às quais concerne mais de um valor. Esta situação requer que o indivíduo reorganize tais valores em algum tipo de sistema coesivo. Esta categoria é subdividida em conceitualização de um valor e organização de um sistema de valores. Caracterização: no nível mais alto da taxonomia afetiva, encontramos indivíduos agindo consistentemente de acordo com valores que eles aceitaram previamente, ou seja, é uma predição de como ele irá agir em determinadas situações. O nível de caracterização da taxonomia afetiva está subdividido em direção, generalização e caracterização. Para ascender a uma nova categoria, é preciso ter obtido um desempenho adequado na anterior, pois cada uma utiliza capacidades adquiridas nos níveis anteriores para serem aprimoradas, caracterizando a complexidade crescente entre esses níveis. Dimensão do domínio psicomotor. Está relacionada a habilidades físicas específicas. Bloom e sua equipe não chegaram a definir uma taxonomia para a área psicomotora, mas outros o fizeram e chegaram a 5 categorias, que incluem ideias ligadas a reflexos, à percepção, às habilidades físicas, aos movimentos aperfeiçoados e à comunicação não verbal. As categorias desse domínio são imitação, que refere-se ao processo de analisar e padronizar o comportamento do outro indivíduo, ou seja, observa a habilidade e tenta repetir. Manipulação é descrita como a capacidade adquirida pelo estudante de conseguir executar ações específicas a partir de instruções e práticas passadas pelo orientador durante o processo de aprendizagem. Ou seja, aqui ele executa e não mais observa. Precisão é uma ampliação das habilidades, ou seja, o estudante reproduz a habilidade com precisão, proporção e exatidão. Normalmente é executado independentemente da fonte original. Articulação
trata da habilidade de coordenação de várias ações, alcance de harmonia e consistência interna, ou seja, o estudante combina uma ou mais habilidades em sequência com harmonia e consistência. Naturalização relaciona-se com o desempenho de alto nível, onde as ações tornam-se naturais, sem necessidade de raciocinar muito sobre ela, ou seja, o estudante completa uma ou mais habilidades com facilidade, e isto se torna automático. Para ascender a uma nova categoria, é preciso ter obtido um desempenho adequado na anterior, pois cada uma utiliza capacidades adquiridas nos níveis anteriores, o que caracteriza a complexidade crescente entre os níveis. Embora todos os 3 domínios, o cognitivo, o afetivo, o psicomotor, tenham sido amplamente discutidos e divulgados em momentos diferentes e por pesquisadores diferentes, o domínio cognitivo é o mais conhecido e utilizado, pois muitos educadores se apoiam nos pressupostos teóricos desse domínio para definirem em seus planejamentos educacionais objetivos, estratégias e sistemas de avaliação, que no contexto dessa ATPC também será o foco. Para dar continuidade, passo a palavra para a PCNP Ana. Em continuidade à TPC, iremos conversar sobre o documento orientador Recuperação e Aprofundamento nos Componentes além de Língua Portuguesa e Matemática, elaborado pela equipe técnica da COPED EFAP e encaminhado para todas as diretorias por meio do Boletim Semanal COPED número 28, com o intuito de apoiar os professores dos componentes curriculares, além de Língua Portuguesa e Matemática dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. O que trata o documento orientador? O documento tem como finalidade apresentar aos professores dos componentes curriculares, além de língua portuguesa e matemática, sugestões de como elaborar seus planos de aula de recuperação e aprofundamento das aprendizagens com seus estudantes. Para que isso ocorra de forma significativa e produtiva, foram considerados os seguintes pontos: as etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento para o planejamento das aulas e atividades, sugestão de rotina para aulas focadas na recuperação e no aprofundamento, pensando na organização do trabalho e na realização dessas aulas. O trabalho da recuperação e aprofundamento no centro de mídias como apoio ao trabalho dos professores e na aprendizagem dos estudantes. O código alfanumérico do currículo paulista com o objetivo de retomar a leitura e entendimento deste código, que se refere às habilidades previstas em nosso currículo, de acordo com o ano e série e sua relação com a taxonomia de Bloom revisada. E por último, e não menos importante, traz as sugestões e exemplos por etapa e componente curricular de como realizar o trabalho pedagógico seguindo uma metodologia de aulas desenvolvidas em 3 principais etapas, que será abordado no momento da apresentação do roteiro com um exemplo de educação física. Assim, esse documento orientador será o foco para que os professores possam organizar suas aulas considerando a metodologia e sugestões apresentadas. Bem, a partir de agora, iremos ver cada ponto apresentado anteriormente. Na elaboração das atividades, foram consideradas as seguintes etapas. 1. Ativação inicial. Elaborar levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes por meio de perguntas oral e ou escrita, debate, vídeo, notícia, leitura de artigo, análise de imagens, entre outros. 2. Desenvolvimento. Intervenção pedagógica por meio de aplicação de atividades, aula dialogada, sala de aula invertida, apresentação de vídeo, roda de conversa, análise de cartaz, entre outros. 3. Finalização. O professor poderá solicitar aos estudantes a realização de atividades para a consolidação das aprendizagens, incluindo produção textual, mapa conceitual, análise de fluxograma, análise de simuladores, entre outros. Além disso, verificar se o objetivo da aula foi contemplado e verificar pontos de atenção para o desenvolvimento das próximas aulas.
cabe destacar que para cada componente curricular foi apresentado um exemplo de como pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento, a partir da identificação das habilidades essenciais de suporte e da apresentação de sugestões e exemplos de como realizar o trabalho pedagógico, seguindo uma metodologia de aulas desenvolvidas em 3 principais etapas: ativação inicial, desenvolvimento e finalização. Porém, cada professor irá realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo do segundo semestre deste ano, podendo usar da mesma lógica dos exemplos apresentados para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Cada professor deve desenvolver a recuperação e aprofundamento de acordo com as necessidades que identificar de seus estudantes. Porém, para apoiar na organização do trabalho, apresentamos sugestão que professores de componentes curriculares e anos séries com 3 ou 4 aulas semanais trabalhem uma aula por semana focada em recuperação e aprofundamento. Professores de componentes curriculares com 2 aulas semanais trabalhem uma aula a cada 15 dias focada em recuperação e aprofundamento. Reforçamos que esta é apenas uma sugestão e que cada professor pode adaptar de acordo com as necessidades de seus estudantes. Como serão as aulas no CMSP? Para apoiar o trabalho dos professores e a aprendizagem dos estudantes, desde o dia 13 de outubro, algumas aulas do Centro de Mídia são focadas na recuperação e aprofundamento, com a retomada de habilidades essenciais para o percurso educacional dos estudantes. Tal qual as aulas realizadas atualmente no Centro de Mídias, essas aulas serão baseadas no currículo paulista no caso do ensino fundamental e no currículo oficial vigente no ensino médio. Vamos retomar a explicação dos códigos alfanuméricos que organizam as habilidades do currículo paulista. Um ponto importante a relembrar é que as habilidades do currículo paulista são identificadas conforme códigos alfanuméricos, conforme a imagem acima. O primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental. O primeiro par de números indica o ano a que se refere à habilidade. O segundo par de letras indica o componente curricular. O segundo par de números indica a posição da habilidade. Então, como é que analisa uma habilidade? EF06, EF23 asterisco. Identificar as capacidades físicas predominantemente mobilizadas na prática dos esportes e da ginástica, relacionando a melhoria do desempenho ao desenvolvimento das mesmas. O asterisco indica que é uma habilidade específica do currículo paulista. Eu tenho que ter o verbo que indica o processo cognitivo de enfoque. O complemento do verbo que é objeto de conhecimento que antes chamávamos de conteúdo. E preciso ter os modificadores que indicam um contexto que precisa ser significativo, um contexto de aprendizagem. Então, agora, o objeto de conhecimento não é o primordial. Nessa perspectiva, começamos a olhar as habilidades pelo processo cognitivo e não mais para o objeto de conhecimento, analisando se ele é mais difícil que esse ou aquele outro objeto de conhecimento. O olhar deve ser para a complexidade do processo cognitivo. Na habilidade exemplificada, temos o verbo identificar. Eu vou identificar o quê? As capacidades físicas predominantemente mobilizadas na prática dos esportes e da ginástica, em que contexto? Como? Relacionando a melhoria do desempenho ao desenvolvimento das mesmas. Todas as habilidades do currículo paulista, elas permitem essa leitura. Processo cognitivo, objeto, conhecimento e contexto. E a partir do momento que começamos a ler pelo processo cognitivo, começamos a hierarquizar os objetivos educacionais. E neste ponto é que ocorre a relação com a taxonomia de Bloom revisada, que organizou os processos cognitivos de acordo com níveis de complexidade crescente, como já vimos no início desta TPC. Percebam que o identificar está no nível do lembrar do conhecer, ou seja, está no nível menos complexo da taxonomia de Bloom e adequado ao ano sério que, neste momento, estes estudantes têm que aprender sobre as capacidades físicas para que no ensino médio eles possam elaborar, por exemplo, explicações sobre as capacidades físicas.
Vamos, de forma breve, conhecer como alguns verbos estão distribuídos dentro dos processos cognitivos de Bloom revisado. Lembrar, listar, relembrar, identificar, localizar, descrever, citar. Entender, esquematizar, relacionar, explicar, demonstrar, parafrasear, associar, converter. Aplicar, utilizar, implementar, modificar, experimentar, calcular, demonstrar, classificar. Analisar, categorizar, diferenciar, comparar. Explicar, integrar, investigar. Avaliar, defender, estimar, justificar, comparar e explicar. Criar, elaborar, desenhar, produzir, prototipar, traçar, idear, inventar. Por que estabelecer relação entre a taxonomia de Bloom e o currículo paulista? Porque é um currículo que analisa a necessidade de que as decisões pedagógicas promovem o desenvolvimento de competências necessárias ao pleno desenvolvimento dos estudantes, que indica claramente o que os estudantes devem saber, em termos de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e, sobretudo, do que devem saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania do mundo do trabalho. Dessa forma, considerando a hierarquização proposta por Bloom, revisada do lembrar até criar, requer de nós, professores, uma leitura crítica das habilidades previstas no currículo paulista ensino fundamental e no currículo vigente do ensino médio, para que todos os estudantes possam, por exemplo, analisar muitos objetos do conhecimento em muitos contextos diversos. E este é o nosso grande desafio, ir além do lembrar e do compreender, afinal, todo estudante precisa lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. E para isso, as habilidades precisam ser bem trabalhadas, bem exploradas no nosso currículo e no nosso planejamento, para que não tenhamos estudantes ao longo do percurso escolar, ao final dos anos finais do ensino fundamental e nem ao final do ensino médio, estacionados nos níveis cognitivos de menor complexidade, ou seja, de baixa demanda cognitiva. Para dar continuidade à TPC, passo a palavra para o PCNP Esdras. Neste momento, vamos conhecer um modelo de roteiro para o planejamento das aulas de recuperação e aprofundamento. De acordo com Libânio, abre aspas, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Fecha aspas. Portanto, o planejamento de aula é um instrumento essencial para o professor elaborar sua metodologia conforme o objetivo a ser alcançado, tendo que ser criteriosamente adequado para as diferentes turmas, havendo flexibilidade caso necessite de alterações. Assim, trouxemos um modelo de roteiro de como planejar as aulas de recuperação e aprofundamento com um exemplo específico do componente curricular de educação física, disponibilizado no documento orientador nas páginas 156 a 169. Reforçamos que esta é uma sugestão de planejamento e que você, professor, pode adaptar ou elaborar um outro formato. O que não é ideal é o não planejar as aulas, as atividades, as avaliações e devolutivas que irão favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências com vistas à hierarquização dos objetivos educacionais de forma articulada com a taxonomia de Bloom revisada. Então, vamos à nossa sugestão. Bem, neste roteiro deve constar o nome do professor, a turma, o componente curricular, hoje, como exemplo, será o componente de educação física,
o período de realização, o número de aulas para o desenvolvimento dessa atividade, a data da entrega da atividade e a maneira como essas atividades serão entregues. Por exemplo, Classroom, WhatsApp, entregue na escola, ou por e-mail, ou qualquer outra forma. A habilidade essencial que será trabalhada. Neste exemplo, vamos trabalhar com a habilidade identificar como os princípios do treinamento se aplicam ao desenvolvimento das capacidades físicas. As habilidades de suporte devem estar explicitadas, afinal, para que a habilidade essencial seja desenvolvida, é necessário desenvolver as habilidades de suporte, que são as de ano, séries anteriores, conforme descritas neste slide. Deixar claro também que o objeto do conhecimento é o conteúdo que será trabalhado. Neste caso, é capacidades físicas e princípios do treinamento. E os recursos utilizados para que, no momento de colocar em prática a aula, esses recursos estejam organizados e disponibilizados e também separados. Atividades a serem desenvolvidas. Descrição da atividade. Neste momento do planejamento, é necessário que fique claro o que será feito em cada etapa. Assim, a partir do exemplo do componente de educação física, vamos entender como deve ser pensado e planejado cada etapa. Na primeira etapa, a ativação inicial. Nesta etapa, deve ser realizado o levantamento de conhecimentos prévios. Então, considerando a habilidade e o objeto de conhecimento previsto anteriormente. Foi proposto o seguinte: para início de conversa, vamos retomar as capacidades físicas, questionamentos iniciais. Ao longo da sua vida escolar, nas aulas de educação física, você correu, chutou, arremessou, fez alongamentos, fintou, driblou e saltou. Mas será que você recorda quais foram as capacidades físicas que lhe deram suporte para que realizasse isso tudo? Explique o que são capacidades físicas. Na segunda etapa, desenvolvimento. Deve ser realizado a intervenção pedagógica com atividades que retomem aqui, neste exemplo, as capacidades físicas, a relação dos princípios do treinamento associando as capacidades físicas e a resolução de situações, problemas, para identificar as capacidades físicas predominantes no exercício. Então, nesta etapa, foram propostas as seguintes atividades. Após responderem às questões iniciais e relembrar o que são e quais são as capacidades físicas, assista ao vídeo Capacidade Física. Agora, faça a relação das atividades com os exercícios físicos. 1. Capacidade de executar movimentos rápidos com mudanças de direção, exemplo, corrida com deslocamento. 2. Capacidade de executar movimentos com amplitude adequada, exemplo, alongamentos. 3. Capacidades de vencer uma resistência por meio de ações musculares, exemplo, abdominal e flexão. 4. Capacidade de permanecer o maior tempo possível numa atividade sem fadiga, sem se cansar, exemplo, prancha. 5. Capacidade de executar movimentos com o maior tempo possível, exemplo, corrida. Nos exercícios que praticamos,
sempre há uma capacidade física predominante e, para melhorar nosso desempenho, podemos associá-las aos princípios do treinamento. Para saber mais, assista o vídeo Princípios do Treinamento. Agora que você assistiu ao vídeo sobre os princípios do treinamento, vamos verificar a sua relação à aplicação para a melhoria do programa de treinamento. 1. A que fator está relacionado o princípio da especificidade? 2. A que fator está relacionado o princípio da individualidade? 3. A que fator está relacionado o princípio da reversibilidade? Na terceira etapa, finalizando, deve ser realizada a consolidação e verificação da aprendizagem dos conteúdos aprendidos. Como? Com a retomada das perguntas iniciais, a autoavaliação por parte do estudante, a verificação do objetivo da aula e os pontos de atenção para encadeamento das próximas aulas. Para isso, foram propostas atividades a partir de situações conforme descritas no slide. Percebam como é importante o detalhamento do que se pretende fazer para o desenvolvimento da habilidade essencial e como as atividades propostas foram planejadas de forma intencional, favorecendo e possibilitando aos estudantes um percurso de aprendizagem, ou seja, um percurso com atividades com grau de complexidade crescente. Após o planejamento das 3 etapas, é preciso pensar como será elaborada a verificação da aprendizagem, ou seja, como o estudante será avaliado. Para este momento, sugerimos que esta avaliação seja planejada considerando a taxonomia de Bloom revisada. Mas como montar uma avaliação nessa perspectiva? Da seguinte forma. Na primeira questão, explorar o lembrar. Como? A partir de um texto, por exemplo, com o objetivo de trazer a lembrança do que foi ensinado anteriormente, para que o estudante lembre, recorde o assunto. Na segunda questão, explorar o compreender, ou seja, o que ele lembrou na questão anterior. Como? A partir de imagens, para que o estudante possa explicar e exemplificar. Na terceira questão, explorar o aplicar, ou seja, o que ele compreendeu e lembrou. Como? A partir de uma dada situação, para que o estudante possa relacionar, resolver, modificar. Na quarta questão, explorar o analisar, ou seja, o que ele relacionou, compreendeu, lembrou. Como? O estudante pode estabelecer uma conclusão sobre um caso ou um resultado. Na quinta questão, explorar o avaliar, ou seja, o que ele analisou, aplicou, compreendeu e lembrou. Como? A partir de um questionamento, o estudante deve justificar sua resposta. Na sexta questão, explorar o criar, ou seja, a partir do que ele avaliou, analisou, aplicou, compreendeu e lembrou. Ele deve ser capaz de elaborar, desenhar, produzir. A devolutiva, como será realizada? Por exemplo, pode ser por meio de um vídeo gravado pelo professor ou uma aula síncrona, para que as dificuldades sejam retomadas, revisadas, etc. A taxonomia de Bloom revisada. Quais domínios estão presentes no roteiro? Para informar a presença desses domínios, cabe retomar que
O domínio cognitivo tem como propósito destacar o que foi aprendido. Nesta atividade que exemplificamos, ele está presente? Em que momento? Já o domínio afetivo envolve categorias ligadas ao desenvolvimento da área emocional e afetiva, articulado às habilidades socioemocionais. No desenvolvimento das atividades, as habilidades socioemocionais foram acionadas de forma articulada às habilidades cognitivas? Em que momento? O domínio psicomotor está relacionado às habilidades físicas específicas, às ideias ligadas aos reflexos, à percepção, às habilidades físicas e à comunicação não verbal. Em que momento da atividade este domínio foi explorado? De que forma? Bem, esta é uma sugestão de como planejar as aulas com foco no desenvolvimento das habilidades essenciais e das habilidades de suporte. Entendemos que esta modelização seria muito importante e que, de certa forma, contribuirá para a sua prática didática. Professor, professora, para que possamos, dessa maneira, alcançar nossos objetivos educacionais e garantir a aprendizagem de nossos estudantes. Para finalizar o estudo de hoje, passo a palavra para a PCNP Beth. Após a apresentação do roteiro, trouxemos no Saiba Mais o artigo Taxonomia de Bloom, revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais, de Ana Paula do Carmo Marchetti Ferraz e Renato Vairo Belot. Nós sugerimos que seja lido na íntegra para que ele possa ampliar e aprofundar o conhecimento, de modo que vocês possam se apropriar da taxonomia de Bloom revisada e colocá-la em prática. É claro que esse é um dos diversos referenciais teóricos sobre a taxonomia de Bloom, mas é um bom começo. O vídeo também, a taxonomia de Bloom, estruturando a jornada do aprendizado, ele é excelente, porque ele sintetiza a taxonomia de Bloom de uma forma muito didática e dinâmica. A partir da fruta limão, ele explora o lembrar, compreender, o aplicar, o analisar, avaliar e o criar. Vale muito a pena conferir. Lembramos que tanto o artigo quanto o vídeo, eles estão todos num link que já foi disponibilizado na descrição do vídeo, na página do Face e do YouTube. Para fecharmos a nossa TPC, nós trouxemos uma citação de Anderson. Uma vez que se adote uma direção, essa direção pode ser uma taxonomia, por exemplo, não se perde o alvo de vista. Então, por que eu devo usar uma taxonomia? Para que eu não esqueça qual é o meu objetivo. E qual é o objetivo? É a qualidade em educação. Como vamos alcançar a qualidade é a forma como vamos escolher o percurso a ser seguido. Mas o imprescindível é a qualidade. Agora, temos que nos mover juntos nos aspectos que nos unem para chegarmos ao sistema educacional que queremos. De acordo com essa fala de Anderson, precisamos colocar em nosso radar a qualidade da educação e um caminho a ser seguido. E esse tem que ser instrumental para ajudar a percorrer esse processo que vai precisar de várias ações conjuntas. Assim, diante dessas considerações, a taxonomia de Bloom revisada é um desses instrumentos cuja finalidade é auxiliar a identificação e a declaração dos objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo, que engloba a aquisição do conhecimento, competência e atitudes, visando facilitar o planejamento do processo de ensino e aprendizagem. Deixamos agora as referências para que vocês vejam com muita atenção, isso serve de um suporte a todos vocês. Agradecemos muito a participação de vocês e até a nossa próxima ATPC, colocamos-nos sempre à disposição de todos vocês. Até!